Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Em mais esta conversa, eu desejo que o Espírito Santo esteja fortalecendo no homem interior, com o poder de sua palavra, cada um dos nossos corações nesta hora. A igreja está sendo vivificada pelo Espírito Santo em ordem, em obediência a cada palavra que sai da boca de Deus. Há uma igreja verdadeira que está sendo vivificada pelo poder da palavra falada, da palavra que saiu da boca do anjo de Malaquias 4, para trazer de volta uma igreja efesiana, de acordo com a profecia. Umbanda disse que haveria uma outra era efesiana, ou seja, uma igreja guiada pelo assim diz o Senhor. Veja, uma igreja guiada pela elocução profética. Um profeta levantado por Deus que pode ou que pôde captar a palavra e assim trazer a palavra ao povo de Deus, trazendo a revelação daqueles mistérios que estavam escondidos e que seriam revelados no tempo do fim para trazer a fé de arrebatamento. Umbanda mostrando como que a igreja primitiva se movia, como que ela era dirigida, como que ela era edificada, como que ela era estabelecida sobre as bases fundamentais do assim diz o Senhor, na mensagem à era de Éfeso, página 75, referindo-se àquela expressão que o Espírito disse àquela primeira igreja, que eles tinham se afastado do primeiro amor, eles tinham perdido o primeiro amor. Agora, o que significa perder o primeiro amor? Então explica o profeta. Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? A igreja de Éfeso. Vamos lembrar que o nome Éfeso significa almejado e posteriormente relaxado. Veja, ela tinha deixado o seu primeiro amor, deixado o seu primeiro amor da palavra de Deus, nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus e equipados por Deus e enviados por Deus. Com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei, depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entrar em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou. E ficará gradativamente pior até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Então aqui na era de Laodiceia, na última era, nós temos a igreja colocando, veja, a pessoa de Jesus Cristo para fora da igreja. Porque o Espírito Santo e Jesus Cristo são a mesma pessoa. Você vai encontrar em Apocalipse 3, verso 20, a seguinte declaração: eis que bato a porta. Se alguém, veja, singular, ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Isso mostra que não haveria mais solução para a coletividade, mas é uma coisa individual. Veja, homens e mulheres chamados por Deus a irem a um lugar secreto e ficarem ali, lendo a palavra, orando, até que a atmosfera mude e Deus possa falar no homem interior e guiar cada um de nós
pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, verso 11 a seguir, nós temos a seguinte declaração. E, vírgula, então é uma condição. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, nessa condição mortal em que nós encontramos agora, veja, depois de ser justificados pela fé, de sermos santificados, batizados com o Espírito Santo, ele poderia tomar essa carne redimida e sujeitá-la ao poder do Espírito Santo. Essa é a profecia. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. O que significa viver segundo a carne nessa leitura? Significa seguir nossas próprias ideias, nossos pensamentos, nossa teologia, as interpretações colocadas sobre a palavra. Veja, um conjunto de regras ditadas por alguma mente com auspício de liderança. Alguém que é colocado sobre o povo para governar sobre o povo. Isso é andar segundo a carne. Mas o homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tem um guia interior. Esse é o Espírito Santo. Veja, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a verdadeira igreja não estaria sujeita a uma liderança humana apartada da palavra. Deus levanta homens, como já li, homens selecionados, equipados e enviados para guiar o povo através do assim diz o Senhor, que é a palavra, que no nosso caso é a Bíblia e a mensagem. Não para seguir um homem, defender um homem, exaltar um homem, estar cultuando a personalidade. Não. Cada verdadeiro servo de Deus é levantado para servir o povo. Como Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então o profeta pregou uma importante mensagem chamada Um Paradoxo, parágrafo 62 a seguir, pregada no ano de 1965, sobre uma igreja carnal que escolhe um líder com características de liderança, capacidade administrativa, capacidade de investimento, teólogo, muito inteligente, esperto, para guiá-los ao invés do Espírito Santo. Veja, isso foi comparado quando Israel abandonou a elocução profética para pedir uma lei. Eles queriam um conjunto de regras para seguir e não queriam ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Então diz o profeta, agora se observarmos então, em sua jornada pelo deserto, foi onde eles cometeram o maior erro que Israel pôde ter cometido até o Calvário. Foi quando, em Êxodo 19, eles aceitaram a lei ao invés da graça. A graça lhes tinha provido um profeta, o pilar de fogo, a nuvem, o cordeiro pascual, a água da rocha, o assim diz o Senhor. Mas eles não podiam ser dirigidos por um Deus que eles não viam. Eles queriam ter algo que eles mesmos pudessem controlar. Veja, eles tinham a graça, eles tinham um profeta, eles tinham um cordeiro sacrificial, eles tinham redenção, eles tinham sido trazidos através do Mar Vermelho, eles tinham sido curados de suas enfermidades, eles tinham a água da rocha ferida, eles tinham o maná do céu, tudo de que precisavam lhes foi suprido. E ainda desejavam algo a mais. Vê como é que é o homem? Algo a mais. Agora, isso é um tipo perfeito de nosso Efésios hoje, diz ele. Exatamente. Saímos sob Lutero, fomos através da santificação, sobre os metodistas, veja, foi santificação, viemos até a restauração sob Pentecostes, exatamente como foi na caminhada pelo deserto.
E quando Deus nos tirou para fora, fizemos muito bem. Mas o que fizemos? Desejamos ser como o restante deles. Agora, nos damos conta que a graça é a única coisa que nos conduz, nunca a lei. Então, Josué aqui é um tipo do ministério do último dia. Vê? Agora lembre-se daqueles 3 estágios da jornada. Tudo isso cessou, em primeiro lugar, a lei e tudo mais tinha que cessar. Assim que Josué, veja, e Josué é a mesma palavra que Jesus, Jeová Salvador, que os tirou de seus desertos para a terra prometida. O Josué hoje não é nenhum homem, o Josué é o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso líder. Veja, agora eu sei que muitos sustentam, veja, e eu não quero discordar dos estudiosos, mas muitos sustentam que a terra prometida representa o céu. Agora, ela não representa o céu, não poderia, porque eles tiveram guerras e problemas e frustrações e tudo mais na terra da promessa. Ela não representa a terra prometida. Veja, mas note, logo antes de entrarem na terra prometida, todas as diferenças que haviam surgido entre eles. Uma das grandes coisas foi Coré. Ele não queria essa liderança de um só homem. Veja, Datã e como eles fizeram diante de Moisés e tentaram lhe dizer que a mensagem tinha que significar isso e colocar uma interpretação diferente nela, suas próprias ideias do que ela era. E cada um deles pereceu. Cada um, Jesus disse, não houve nenhum deles que não pereceu. Então a verdadeira igreja está suposta a ser guiada pela mensagem do profeta. Porque Josué não poderia se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ele deveria se manter exatamente com o livro. Dia e noite, meditando, para fazer exatamente o que estava na palavra. E guiar o povo. Veja, guiar o povo à terra da promessa. Como nós hoje estamos supostos a sermos dirigidos pela mensagem do profeta. Tendo em nossa frente Jesus, Jeová, o Salvador. Ele é o Espírito Santo. Irmão, espero que a conversa tenha ajudado hoje. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.